Os empregados então perguntaram: Naquele tempo, e o Senhor quer quando que nós Jesus arranquemos o acabou de joio? falar ao povo homem que o semeou escutava, uma boa Jesus semente de trigo. entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu servo. Por favor, peça para que o rabino venha até aqui, para que ele cure o meu servo. Chegaram onde Jesus estava e pediram-lhe com insistência: Mestre, nós gostaríamos que você atendesse o servo do centurião romano. Mas ele bem que merece. Ele é amigo do nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Nós vamos até lá. Jesus pôs-se a caminho com eles. O que eu posso fazer por você? Senhor, não te preocupe tanto assim. Sei que não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Assim como achei que também não sou digno de me aproximar do Senhor. Mas sei e acredito que somente com uma única palavra o meu servo ficará curado. Sou um simples subalterno. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vá ali, e ele vai. Digo ao outro, vem cá, e ele vem. Ao servo, faz isso, e ele faz. Em verdade eu digo a vocês, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Quando o oficial voltou para sua casa, encontrou seu servo em perfeita saúde. Queridos telespectadores, queridos irmãos e irmãs, neste domingo a liturgia nos reserva um texto no Evangelho que nos faz pensar muito a respeito da nossa vida de fé, do nosso modo de vivermos a nossa fé. E como é que nós estamos diante das dificuldades e do dia a dia, como é que nós estamos em relação àquilo que nós acreditamos? O Evangelho de hoje nos traz a cura do servo de um oficial romano, do centurião romano.
Este ambiente, se nós pudéssemos imaginar, como nós já vimos na dramatização anterior, nós podemos perceber algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, é um centurião romano, um oficial do exército romano, que tem um servo seu doente. E ele se preocupa com este seu servo. É um pagão. Pagão no sentido de que não acreditava em Deus como os judeus. Era um gentil. O oficial romano certamente estava ali na terra de Jesus, ocupando como ofício seu, ocupando pelo exército aquelas terras que eram de domínio do Império Romano. Convivia com a população, evidentemente. E é isso que nós ouvimos no texto. Um homem, segundo o Evangelho, que era próximo dos judeus, próximo da nação dos judeus, que se preocupava também com eles, com os judeus. Tendo esse servo seu adoentado, e me parece, pelo texto, não era uma enfermidade qualquer, ele pede então aos anciãos dos judeus para falarem com Jesus, e Jesus então recebe essa notícia. Os anciãos se tornam intermediários entre aquele homem que é pagão e Jesus. E Jesus diz que vai até a casa do oficial romano para curar o seu servo. Isso aqui é importante perceber. O centurião romano manda dizer a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Essa palavra, fundamentalmente, com algumas mudanças de linguagem apenas, nós as dizemos, nós a pronunciamos na missa. Antes da comunhão, nós também dizemos isso: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e minha alma será salva. Nós tiramos do Evangelho este texto para colocar, antes de recebermos Jesus Cristo, como comunhão, como alimento. Nós poderíamos comparar assim: nós somos esta casa onde está um servo doente. Jesus vem para entrar nesta casa e para curar este servo doente. E nós também dizemos: eu não sou digno. Mas Jesus vem a si mesmo, porque é decisão dele vir até nós. Mesmo às vezes que nós não queiramos, não temos disposição, mas Jesus vem até nós. Por isso, quando nós participamos da missa e no momento da comunhão nos levantamos para receber Jesus, mesmo tendo a consciência de que somos indignos, Ele vem até nós para curar dentro de nós aquilo que está ferido, curar dentro de nós os sentimentos, a nossa alma, que às vezes está sobrecarregada, pesarosa. Nos salva, nos liberta, nos cura. Jesus Cristo, nosso Senhor, vem até nós. Mas nós precisamos ter a casa pronta para recebê-lo. E o interessante neste trecho do Evangelho, ter a casa pronta significa o quê? Nós temos consciência da nossa limitação, consciência de que somos indignos, mas estamos prontos para recomeçar. Daí, queridos irmãos e irmãs, que com o sacramento da Eucaristia, nós temos que procurar também o sacramento da reconciliação. O Senhor vem até nós, mas não vem em qualquer casa. A casa precisa estar adequada para receber o Senhor.
Um médico não vai à casa de alguém para visitar alguém que esteja saudável, que tenha toda a saúde. Se o médico vai à casa de alguém, é para visitar um doente. Nós, às vezes, estamos adoentados e precisamos do médico. Mas nós não aceitamos que temos a doença. Por isso, antes de tudo, nós precisamos fazer todos os exames para dizer ao médico: olha, eu estou precisando, eu necessito que o Senhor venha e me cure. O centurião, certamente depois o texto do Evangelho não diz mais, deve ter ficado imensamente agradecido porque Jesus foi até a sua casa. Nós poderíamos até pensar que, claro que Jesus foi para curar o seu servo. Curar o servo não é apenas fazer este gesto e ir embora, mas Jesus deve ter deixado aquele homem, aquele centurião, aquele pagão, muito feliz porque entrou na sua casa. E isso já é muita coisa. Jesus, quando entra na nossa vida, já produz muitas coisas boas. E certamente vai curar aquilo que é necessário ser curado em nós com esta sua vinda. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nos fortaleçamos na fé. Rezemos uns pelos outros para que todos nós tenhamos essa capacidade de pedir a Jesus que venha até nós, reconhecendo, evidentemente, a nossa pequenez, mas tendo a certeza de que a sua vinda no meio de nós nos curará de toda a enfermidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre. Não chores.